O mundo está cada vez mais complexo. Guerras e rumores de guerra colocam em xeque o futuro da humanidade. Novos sujeitos entram em cena neste novo complexo geopolítico. Não há mais espaço para nos limitarmos à contemplação dos eventos. É preciso sermos protagonistas. O momento é agora, o canal é o Ágora. Ágora da Geopolítica. Se inscreva, compartilhe, apoie. Olá, pessoal, sejam bem-vindos, boa noite. São exatamente 18 horas e 59 minutos, vocês estão no Ágora da Geopolítica. Hoje nós receberemos aqui o deputado federal Tarcísio da Mota, do pessoal do Rio de Janeiro, para uma entrevista, né? Mais uma entrevista. Recentemente nós recebemos o deputado Rogério e hoje o deputado Tarcísio, então é muito bom a gente ver os nossos parlamentares participando, né? Mesmo quando os canais não são tão grandes, mas eles demonstrando uma atenção especial às bases, eu acho isso muito importante. Quero agradecer de forma muito especial a Ju Bueno e ao pai dela, porque intermediaram o contato com o deputado, que gentilmente disponibilizou essa uma hora, pelo menos, alguma coisa do tipo, para a gente poder conversar. Estou aqui também na sala com o Luiz Delcides. Luiz, seja bem-vindo, boa noite. Obrigado, boa noite a todos mais uma vez. Estamos aqui para conversar com o deputado Tarcísio Mota. Bem-vindos, gente, muito obrigado. Por favor, compartilhem, espalhem, que é muito importante. Perfeito. Lembrando que essa transmissão está sendo feita de forma simultânea para o canal do Twitch TV, além do YouTube, do Ágora da Geopolítica, mas também para o Instagram do Ágora da Geopolítica. E eu vou habilitar já na sala o nosso convidado, deputado Tarcísio, seja bem-vindo, boa noite, sinta-se acolhido. Boa noite, pessoal do Ágora de Política, muito obrigado pelo convite, por essa possibilidade de a gente estar conversando aí sobre os temas mais presentes na nossa política hoje, sobre educação, meio ambiente, para que a gente possa falar sobre tudo aqui hoje. A gente está aqui, inclusive, na Câmara hoje, no meio da eleição do representante do Legislativo para o Tribunal de Contas da União. Então, eu vou ficar aqui, eu acho que dá para a gente garantir, de fato, fazer a entrevista inteira, mas se por acaso eu for chamado para fazer a votação, aí eu alerto vocês e a gente vai combinando o nosso tempo aqui, tá bom? Perfeito, a gente entende perfeitamente, deputado. E isso é o ócio de quem trabalha, né? Porque quando não trabalha, aí tem tempo disponível. Verdade. Gente, deixa eu apresentar rapidamente, dizer que a Ju Bueno, ela está também conosco hoje nos bastidores, tá certo? Então, vocês que estão participando ativamente, enviem um alô para ela. Daqui a pouco eu falo de cada um de vocês que estão participando aqui no chat, a Leida Leal, a Maria Gouveia e os outros demais. Bom, o deputado Tarcísio Mota tem uma trajetória marcada por uma atuação consistente na defesa da escola pública, né? Professor, utilizando aí esse princípio como ferramenta de transformação social. Ele tem, portanto, uma formação como professor, militante da educação e sempre tratou a escola não apenas como espaço pedagógico, mas como uma estrutura central da política pública. Nos últimos anos, sua atuação incorporou também, de forma mais explícita, a agenda climática com propostas que conectam infraestrutura escolar e proteção social, principalmente relacionada à questão dos desastres, né, do qual o Rio de Janeiro, inclusive, vez ou outra, é acometido. Nós vamos tratar sobre esse assunto, mas tem dois temas hoje que eu acho que é importantíssimo a gente aproveitar a oportunidade do deputado estar presente aqui para iniciarmos, né? O primeiro é saber se ele acompanhou a entrevista que o presidente Lula concedeu aos canais DCM, 247 e Fórum. Chegou a acompanhar, deputado? Não, eu não acompanhei essas, eu ouvi coisas, relatos a partir das próprias redes sociais, mas não acompanhei essas entrevistas inteiras, não. Mas, de qualquer forma, a gente pode ir comentando aí as respostas do presidente Lula, sem sombra de dúvida. Perfeito. Não, uma das coisas, deputado, que ele mencionou é com relação à questão do desafio que a comunicação tem nos dias de hoje, principalmente com relação à questão da frente democrática, da frente que a gente chama mais progressista, de um modo geral. Aí eu queria saber se o senhor compartilha com esse mesmo entendimento e como a gente pode equilibrar as forças, considerando o fato
que a extrema-direita, de forma geral, né, a direita também, mas principalmente a extrema-direita, eles, a gente precisa reconhecer, se utilizam bem das redes sociais. Como a gente poderia equilibrar essas forças? Olha, eu acho que o debate da comunicação sempre foi um debate presente para a esquerda, né? Ou seja, quando a gente, né, lembra, inclusive, dos sindicatos anarquistas ou mesmo comunistas no início do século XX, esses sindicatos sempre tinham órgãos de imprensa operária, né, e também na Europa, desde o século XIX, órgãos de imprensa operária para os próprios, né, sindicalizados, trabalhadores, etc., para mobilizar as suas ideias e suas ações e suas propostas. Ou seja, tem um elemento importante que a esquerda sempre se preocupou com a comunicação. Agora, é verdade que o advento das redes sociais, embora determinadas figuras políticas da esquerda tenham começado muito bem a utilizar as redes sociais no momento que elas começaram, houve um processo de crescimento dessas redes, de multiplicação, diversidade e até do debate do controle do algoritmo, que fez com que nós, da esquerda, no final das contas, perdêssemos parte desta batalha da comunicação. E eu acho que é isso que angustia todos nós. Nós vemos, muitas vezes, setores da direita e da extrema-direita favorecidos pelos algoritmos e utilizando muito bem, de forma muito eficiente, os métodos que exigem as redes sociais, enquanto a esquerda, muitas vezes, segue num tipo de comunicação que, às vezes, parece falar pouco ao jovem, falar pouco ao cidadão comum, e isso nos dá uma angústia muito grande. Mas eu gosto, sabe, professor Xisto, de sempre falar duas coisas nesse debate. Primeiro, que a gente não pode menosprezar uma diferença básica entre o que a extrema-direita faz em termos de comunicação e o que a esquerda faz, que não tem a ver com a forma, mas tem a ver com o conteúdo. Como a extrema-direita não tem nenhum compromisso com a ética e com a verdade, é possível para eles apresentarem determinados elementos de fake news ou usarem coisas sensacionalistas ou mobilizarem o pânico moral para fins eleitoreiros e de crescimento particular e pessoal, em que nós da esquerda não fazemos, porque simplesmente não fazemos isso dessa forma. Há setores, inclusive, da esquerda que tentam utilizar um pouco da forma sem perder a ética, mas que às vezes apelam para uma lógica mais sensacionalista, e às vezes tem até um sucesso, mas não é possível para nós, que muitas vezes, vou dar um exemplo, vamos fazer um debate da segurança pública, que é um debate difícil de ser feito. Como nós entendemos que ele é um debate difícil de ser feito e precisa aprofundar, a nossa capacidade de comunicação é menor do que da direita, que vai dizer apenas bandido bom é bandido morto, né? Ou seja, simplifica o problema, propositalmente não expõe a profundidade do problema e, com isso, parece comunicar melhor. Quando, na verdade, para nós é impossível entrar numa antítese desse processo sem entender a profundidade do tema colocado. O segundo elemento, ou seja, o primeiro elemento que a gente precisa sempre lembrar, que é o compromisso ético. Nós não vamos, ao reconhecer que temos um problema de comunicação, fazer o mesmo que eles e abrir mão do princípio ético daquilo que nós acreditamos que é o debate público que tem que ser feito. O segundo é não menosprezar o que hoje opera e controla as redes sociais. É a ideia do algoritmo, ou das grandes big techs, que politicamente, intencionalmente, inflam esses canais e esses discursos que dão mais like, dão mais dinheiro, mercantilizam essa questão e, portanto, acabam por favorecer a extrema-direita nessa batalha da comunicação. Então não pode ser um negócio de autoflagelação nossa, não sei comunicar direito, não sei falar direito. Nós temos um problema, nós precisamos enfrentar este problema. O problema existe, ele é real, e nós temos muito o que fazer. Mas é preciso que a gente lembre que a gente tem um limite ético para isso, que a direita muitas vezes não tem, e que o controle dos algoritmos das big techs nos prejudica nesse debate. Perfeito. Ô, deputado, boa noite. Antes de continuar, passar a palavra para Delcides, por favor, pode falar. Boa noite, deputado. Deixa eu aproveitar a sua fala, deputado, e fazer uma pergunta. Será que a esquerda não está faltando análise, pensamento e interpretação nessa comunicação, deputado? Porque se for para enfrentar é preciso a gente pensar um pouco nessas armas importantíssimas, né, da esquerda, que muitas vezes falta para a direita. Olha, mas deixa eu te falar uma coisa. Eu já estive em dezenas, centenas de lives em que esse assunto é um assunto. Ou seja, então,
a tua pergunta é, será que não falta? Não, a gente está pensando. No meu mandato, por exemplo, a nossa equipe de comunicação tem feito cursos, se atualizado, debatido politicamente. A gente, várias vezes, na equipe geral de mandato, abre o debate sobre a comunicação. Não é uma falta de pensar o caminho, ou seja, a gente não pode, mas eu também acho que a gente não está fazendo menosprezar o debate da comunicação. Ou seja, o debate de como comunicar uma determinada ideia, a quem comunicar, entender como funcionam as redes sociais, as diferentes linguagens. O WhatsApp é diferente de Instagram, que é diferente de TikTok, que é diferente de Facebook, né? Que é diferente do YouTube, né? Entender como funcionam os diferentes mecanismos de comunicação. E não acho que a gente está menosprezando isso. Esse é um assunto dos mais recorrentes nas nossas conversas, tá? Então, por isso, então significa que a gente está acertando sempre? Não, né? O próprio governo Lula mudou sua linha de comunicação lá com a contratação do Sidônio, deu certo no primeiro momento, fez a opção de ir para um enfrentamento maior, o governo melhorou a sua popularidade, mas agora o que a gente tem visto é que mesmo que a linha tenha continuado igual, não está mais dando certo do mesmo jeito. Por que será? Nós temos que estar em constante atualização e reflexão sobre esses assuntos. E eu acho, Delcídio, que a esquerda está fazendo isso. Mas por isso que eu estou dizendo, mas existem duas determinações materiais sobre as quais não é a nossa vontade que vai fazer superá-las. Ou seja, de um lado, o compromisso ético, de outro, o poder do algoritmo. Essas são determinações materiais. Isso é uma desculpa para a gente não continuar pensando formas mais inovadoras, mais bem-sucedidas, mais eficientes de comunicação? Não. Mas a gente só não pode achar que é tudo incompetência nossa, como se a gente não tivesse pensando nesse assunto, esse assunto não fosse um assunto sobre o qual nós devamos pensar. O Lula tem respondido isso, tem dito sobre esse problema. A gente fazia a crítica, e eu mantenho essa crítica ainda sobre os 3 primeiros anos do governo Lula, ou pelo menos sobre os primeiros 2 anos e meio, em que numa sociedade polarizada, um governo que não chama a mobilização e a ação vai perder a batalha da comunicação. Ou seja, um governo que apenas mostra o que fez. Olha o que eu fiz, é tão bonito, tão legal, e não chama a um engajamento, a mobilização, não polariza, não consegue engajar. O que engaja é a polarização. Eu estava brincando sobre isso. Eu posso fazer uma bela dissertação aqui falando sobre um tema que seja um tema absolutamente relevante, mas basta ter uma confusão, um bate-boca meu com alguém bolsonarista que vai engajar muito mais do que a minha bela dissertação sobre a escala 6x1, por exemplo. Vou fazer uma grande aula sobre a escala 6x1. Mas se eu bater boca com um deputado bolsonarista aqui no corredor, sobre qualquer assunto de menor importância, sobre sei lá, a Lei Rouanet, se eu bater boca, vai engajar muito mais do que a minha palestra sobre o 6x1. Então, a gente está num tempo polarizado, e essa é uma questão. Como é que a gente faz isso? A gente vai buscar a polarização falsa o tempo todo, mas, ao mesmo tempo, não podemos ficar apenas nos discursos intelectualizados que não chegam a lugar nenhum. Isso é pensar a comunicação, ter o equilíbrio e entender como funcionam as coisas. Eu concordo plenamente, deputado. Esse tema, inclusive, é muito instigante mesmo, porque eu concordo, mas eu queria ainda insistir, já que começamos por essa seara, porque é o seguinte, eu concordo contigo com relação à questão da ética, eu mesmo aqui, eu opto para não, tipo assim, crescer o canal com base em sensacionalismo. Eu poderia fazer isso, como muitos fazem, mas eu opto por crescimento orgânico com a ajuda de pessoas que existem de fato. Mas tem uma questão, veja bem, eu concordo também que o governo está partindo tarde demais para dar uma atenção à comunicação, e aí eu queria saber do senhor o seguinte, veja bem, o presidente Lula sempre ele buscou dar as suas entrevistas, as suas coletivas para a imprensa chamada imprensa convencional. O que ocorre? Quando a imprensa convencional ela realiza a entrevista, canais como o nosso, até mesmo canais grandes como o DCM e outros tantos, ficam inviabilizados de pegar o material para se utilizar desse material, porque é produto de uma empresa. E aí tem o receio da questão dos direitos autorais, etc, etc, etc. A minha questão é a seguinte, para ser bem objetivo. No caso de uma situação de presidente da República, não seria mais conveniente todas as coletivas terem ali no seu contrato de firmar uma coletiva
o acordo de que qualquer um pode utilizar daquela informação, uma vez que é de interesse público. Como é que o senhor visualiza essa questão da acessibilidade da informação? Eu acho absolutamente correta a tua proposta, ou seja, é um agente público no exercício da função pública, pago com dinheiro público, que está respondendo uma entrevista. Essa entrevista não deve ser transformada numa propriedade privada, a não ser que ele tenha negociado uma exclusiva com um determinado veículo de comunicação. Aquilo deveria ser absolutamente tratado como uma informação pública transparente de livre uso. Concordo com você plenamente. Acho que o debate tem sido sempre esse, ou seja, nós criticávamos que os governos de esquerda, eles precisam valorizar a comunicação alternativa, dada de que as comunicações hegemônicas são, muitas vezes, nas mãos do capital. E, portanto, é preciso que você consiga, para fazer o debate contra-hegemônico, usar veículos contra-hegemônicos. Esse é um elemento importante. Por isso, nós criticávamos que o Lula precisava também fazer uso das redes sociais e de informação que pudesse circular mais livremente, e não apenas dar uma entrevista para um jornal impresso, que na hora que você vai ver a versão online, você tem que ter a assinatura do jornal. Isso não dá para acontecer. A comunicação precisa ser mais plural e está muito disseminada. E a ideia que você fala, ou seja, na minha opinião, correta. Ou seja, um presidente no exercício da função que é pública deveria dar entrevistas cujo conteúdo se tornasse público. Perfeito. Bom, pessoal, a gente recebe aqui hoje o deputado federal Tarcísio da Mota, do pessoal do Rio de Janeiro. Eu acredito que, inclusive, essa questão mesmo da eleição ainda a gente vai abordar em determinado momento, porque eu sei que é uma coisa que angustia o Delcides para esclarecimentos. Mas eu quero agradecer a cada um de vocês que estão online conosco, gente. Hoje está um pouquinho diferente, porque a gente quer aproveitar ao máximo a participação do deputado aqui conosco, tá legal? Então, sintam-se contemplados, sejam bem-vindos. Se tiver alguma dúvida, vocês coloquem aqui no chat gratuitamente, a gente não está cobrando nada pelo chat, tá certo? Que a gente, na medida do possível, pode habilitar. Lembrar que essa live vai estar disponível, além do YouTube, a gente vai também disponibilizar no podcast. Tá legal? Tá combinado? Deputado, eu queria iniciar com a pauta agora, pedindo para que o senhor explicasse um pouco do que se trata essa questão que o senhor enfatiza com relação à questão do SUS do clima. Uhum. Em que consiste? Então, qual é a ideia? Nós não temos o Sistema Único de Saúde ou o Sistema Nacional de Educação, não há o Sistema Único de Segurança Pública. O que nós estamos propondo é que exista um sistema, portanto, que unifique e estruture as ações nas esferas de governo federal, estadual e municipal, que articule os diversos órgãos públicos, os diversos fundos de financiamento, com o objetivo de enfrentar os chamados desastres socioambientais. Então, o SUS do Clima é um SUS de proteção contra desastres. Nós temos visto que as chuvas fortes, os períodos de secas intensas, né, têm sido cada vez mais intensos e cada vez mais frequentes. Então, os fenômenos climáticos extremos, secas prolongadas ou chuvas torrenciais, eles têm acontecido com cada vez mais força e de cada vez mais frequente. Portanto, é preciso que o Estado proteja as pessoas desses fenômenos climáticos extremos que já estão acontecendo e vão continuar acontecendo. É preciso ter um sistema de proteção para que a família que hoje chora a perda de todos os seus móveis numa casa alagada, ou que tem muito medo toda vez que o céu nublado começa a indicar uma chuva forte, para que isso não aconteça mais, que essa pessoa se sinta minimamente protegida. Então, o SUS do Clima, ele seria esse sistema de articulação entre esferas de governo e órgãos, com um financiamento próprio, que não precise que a gente vá correr atrás o tempo inteiro. Aconteceu um desastre, então agora vamos liberar dinheiro do FGTS, agora vamos fazer isso, vamos botar crédito suplementar. Às vezes isso vai ser necessário, mas é preciso ter um sistema que tenha um financiamento estável e que articule tudo isso numa lógica de que prevenir é muito melhor do que resolver o problema depois que o desastre já está acontecido. É muito melhor porque salva vidas e é muito melhor porque o gasto de dinheiro é muito mais eficiente. Cada real investido em prevenção são 7, 8 reais a menos que você deixa de gastar porque precisa resolver o desastre depois que ele aconteceu. Mitigar os danos, adaptação climática, significa tudo o que a gente está defendendo nesse SUS do Clima, o SUS
da proteção contra os desastres. Professor, deputado, eu vou passar a palavra, Luiz, só para pegar a deixa aqui. Bom, eu sou geógrafo de formação inicial e essa proposta que o senhor apresenta, o senhor explicando agora e eu pensando como materializar, como tornar isso alguma coisa palpável, né? E aí eu lembrei que durante a pandemia, os governadores do Nordeste do Brasil se mobilizaram, porque a gente estava sob uma presidência que não dava a mínima para as pessoas, que era do Bolsonaro, né? E criaram aí um consórcio, chamado Consórcio Nordeste, né? Coisa que o presidente Lula depois resolveu resgatar e criou o Consórcio Norte, o Consórcio Centro-Oeste, e com a resistência ainda dos estados da Federação do Sudeste e do Sul do Brasil em aderir plenamente. Então, por que eu estou contextualizando isso? Para viabilizar esse tipo de proposta, o tipo de gestão deixaria na sua avaliação, poderia ser adaptada ao invés de ser por Estado, com União Federal, com Governo Federal, né? É uma única. Sim. Uma espécie de conselho criado, onde tivesse as ações de forma regional. Por que eu explico isso dessa forma? Porque quando a gente tem um desastre, por exemplo, um evento climático, o evento ele não fica limitado a um único território nacional, ele avança, certo? Aí eu vou passar a palavra para o Delcides, mas se eu puder explicar assim, como viabilizar na sua perspectiva. Ok. Mas eu espero a pergunta para juntar a pergunta com o Delcides ou respondo já? Não, pode responder, por favor. Responder? Vamos lá. Pode. Tá bom. Então, a imagem do consórcio é uma imagem perfeita, né? Ou seja, o SUS, o Sistema Único de Saúde, por exemplo, ele estimula que municípios de uma mesma região metropolitana, possam articular as suas ações. Ou seja, às vezes um hospital de média ou alta complexidade, ele não atende só um município, ele atende toda uma região. Às vezes, a gente em regiões de fronteira vai precisar que uma clínica da família, que uma unidade básica de saúde atenda cidadãos de outros municípios, e assim é preciso ter uma interoperacionalidade, inclusive orçamentária, para garantir que o SUS funcione para todo mundo. A gente imagina a mesma coisa para o SUS do clima. Existem as unidades e os profissionais de defesa civil, por exemplo, existem outros profissionais, que são aqueles profissionais de prevenção, agentes que cuidam da questão dos rios, ou da questão das florestas, ou a própria questão do saneamento ambiental como um elemento-chave, muitas vezes disso. Existe um monitoramento exatamente da questão climática, existem a necessidade das obras de contenção de encostas, de dragagem de rio, e às vezes um rio ultrapassa vários municípios, né? Às vezes uma obra de contenção de encostas é impossível para um município com orçamento muito baixo, por isso é preciso que o SUS tenha uma interoperacionalidade do orçamento que garanta que aquela obra de contenção de encosta para um município muito pobre aconteça, porque aquele cidadão precisa ser protegido daquela encosta que não pode desabar. Às vezes os efeitos econômicos de uma seca prolongada numa região atingirão outra região fortemente, porque é uma região produtora de alimentos, enquanto a outra é consumidora desses mesmos alimentos. Portanto, a ideia de um sistema é a ideia de que, mesmo que o desastre, o evento climático extremo, atinja proporcionalmente muito mais um determinado território, ele traz efeitos para o conjunto da sociedade brasileira. E ao trazer efeitos para o conjunto da sociedade brasileira, é o conjunto da sociedade brasileira que deve olhar para isso. Então, a forma de entender isso é preciso ter fundos que se comuniquem. Fundos, já existem fundos hoje de defesa civil, fundo clima. É preciso, inclusive, fazer taxação, na nossa opinião, construção de taxa, né, de empresas altamente poluidoras ou que tenham nos seus empreendimentos características que fazem as mudanças climáticas acontecerem, porque é isso que está gerando a despesa que está colocado lá. Esse recurso, administrado numa lógica transparente e tripartite, como o SUS funciona, né, o da saúde, ao mesmo tempo com conselhos comunitários e com uma figura, na nossa opinião, que é decisiva, que é o agente comunitário de proteção socioambiental. Assim como no caso da saúde nós temos o agente comunitário de saúde, né, a gente precisa ter, porque muitas vezes é quem vive lá naquela favela que vai saber o elemento que é mais vulnerável, ou seja, o rio que enche, por que ele enche,
o lugar onde o descarte de lixo está equivocado, o lugar onde a encosta ameaça ceder, o lugar onde é preciso fazer uma intervenção para garantia de moradia digna. Esses agentes que conhecem as famílias, conhecem o território, conhecem os rios, as florestas, a seca, conhecem a vegetação, conhecem, né, todo o clima daquela região, eles são agentes fundamentais para pensar a política pública do que a gente está chamando de SUS, de proteção contra os desastres, Sistema de Proteção contra os Desastres. Perfeito. Deucides? Então, mas eu pensando no SUS do Clima, deputado, eu penso nos chamados planos diretores das cidades. Como é que o SUS do Clima vai enfrentar esses planos diretores? Por exemplo, São Paulo. São Paulo tem um plano diretor absurdo. Eles estão levantando prédios, inclusive em antigos parques que eram para ser preservados, e hoje simplesmente desmataram os parques, que aconteceu na Lapa, e estão levantando prédios, cedendo para empresas como W Torre, ou outras empresas também que são incorporadoras. Inclusive, temos a questão do Engabaú, que era um projeto maravilhoso do Polemax, que foi destruído para atender a iniciativa privada. Então, como é que esse SUS do Clima vai enfrentar esses planos diretores tão destruídos pelas nossas cidades, o deputado? Olha, o problema aí dos planos diretores é a política, ou seja, os planos diretores hoje foram tomados pelo lobby da especulação imobiliária ou pelo controle de territórios. No caso da minha cidade do Rio de Janeiro, muitas vezes, setores criminosos que têm no controle de território uma das suas formas, eles deram muitos lobbies em cima da produção dos planos diretores. Então, há um problema político de enfrentamento do que é o plano diretor. Agora, qual é a determinação legal que o plano diretor deveria, caso feito de forma democrática, caso feito da forma como deve ser feito, que o plano diretor deveria levar em consideração? Assim como na hora de pensar a expansão do território de uma cidade, portanto, da moradia, no adensamento de um determinado território, a administração municipal precisa pensar nos equipamentos de saúde, nos equipamentos de educação, nos equipamentos de segurança pública, de cultura e lazer, no transporte público. O plano diretor deve prever qual é o impacto climático, qual é o impacto ambiental daquele crescimento da cidade para aquele território. Quais são os riscos e as vulnerabilidades a desastres socioambientais que aquele território apresenta e, portanto, quais são as intervenções que o poder público precisa fazer para reduzir os riscos. A gente sabe que tem, inclusive, o Estatuto das Cidades, tem instrumentos importantes, né, contribuições de melhoria, no sentido de que um determinado prédio que vai se beneficiar de uma obra de melhoria e, portanto, valorizar aquele imóvel e, portanto, melhorar o lucro daquele proprietário, ele tem que ter uma contribuição de melhoria para que, inclusive, aquele recurso possa ser utilizado em outra região onde esse tipo de melhoria ainda não chegou, né? Há elementos, inclusive, de instituição, né, de alíquotas e pagamentos que podem e devem ter, na questão ambiental, o seu elemento central, inclusive mecanismos de IPTU progressivo, que poderiam ser, portanto, jogados para elementos de preservação, de mitigação e de adaptação que trazem elementos positivos na questão ambiental. Então, a gestão do solo urbano é, via de regra, assim como é no território da cidade, que a pessoa vai se consultar numa clínica da família ou vai matricular o seu filho numa escola básica, é também no território da cidade o elo mais importante desse debate do SUS do clima. A gente fala que a questão climática precisa articular o risco e a vulnerabilidade do território em que uma família está vivendo, a falta de estrutura, infraestrutura física e política pública daquele território e o colapso ecológico global geral com isso. Essas coisas têm que estar articuladas e elas nem sempre estão visíveis. A população brasileira sabe perfeitamente hoje de que um barraco cai porque a casa numa favela está sendo destruída por causa de uma chuva forte, enquanto a mansão no Leblon, lá no Rio de Janeiro, não vai cair, porque há diferenças, desigualdades, racismo ambiental e desigualdade de infraestrutura. O que falta a gente conectar nisso tudo é de que existe um elemento macro do próprio desenvolvimento desse capitalismo que é incompatível com a permanência da vida humana na Terra e que exatamente por isso tem que ser cobrado daqueles que lucram hoje com a poluição para que você possa ter formas de proteção da vida das pessoas que mais sofrem com isso, fazendo com essa forma um enfrentamento à desigualdade ambiental, socioambiental nesse processo. E aí os planos diretores são decisivos. Os planos diretores podem enfrentar a desigualdade da cidade
ou reforçar a desigualdade da cidade. Infelizmente, você citou casos de São Paulo em que a desigualdade está sendo reforçada. O SUS do clima sozinho não vai resolver isso. Isso vai ter que resolver na política. Mas é preciso que todo o plano diretor de cada cidade do Brasil hoje preveja vulnerabilidade ambiental e políticas para mitigar os danos que possam vir sofridos de um evento climático extremo. Hoje, pessoal, estamos recebendo aqui hoje o deputado federal Tarcísio da Mota, do pessoal do Rio de Janeiro, tá certo? Quero agradecer mais uma vez a Ju Bueno e ao pai dela por ter intermediado esse nosso encontro aqui. Pedir a vocês, né, um pouco, para vocês que estão participando online, que certamente estão também nas outras plataformas, que vocês podem participar deixando o chat aqui, o registro. Hoje a metodologia é um pouquinho diferente, eu não estou habilitando todas as comunicados para poder otimizarmos o máximo possível a participação do deputado, que eu acho que isso vai ser importante para todos nós. Eu, em particular, deputado, fico feliz em saber que nós temos um representante no Congresso Federal, né, pensando aí a escala do Brasil, preocupado com um tema tão relevante como é esse, a questão da qualidade de vida para as pessoas, e o clima, e pensar o clima, principalmente nos dias de hoje, remete a isso. Mas também eu sei que o senhor tem uma bandeira de luta forte, né? Eu vi nas pesquisas que fiz a seu respeito com relação à questão da escola, a educação como uma política pública. E eu imagino que, enquanto professor, o senhor defende a escola como um eixo estruturante dentro do Estado, né? Não apenas como apenas um serviço básico obrigatório, mas como algo de fato que precisa ser planejado, pensado e a partir disso ter evitado aí, se evitar com isso problemas sérios. E aí, pensando no contexto mesmo de efeitos práticos relacionados ao clima, por exemplo, eu me lembro das reportagens das escolas que sofreram com as enchentes no Rio de Janeiro, Recife, em outros tantos territórios. Então, contextualizando isso, eu queria saber do senhor, qual a melhor estratégia para o senhor para que a escola ela seja tratada como uma prioridade real dentro das políticas públicas? Como o senhor visualiza isso? Obrigado, professor Xisto. Queria, inclusive, aproveitar para fazer esse registro. A Ju Bueno, que fez a intermediação, mas quem primeiro me procurou para perguntar se eu toparia vir aqui foi o pai dela, o Paulo Pinheiro, um médico muito respeitado na cidade do Rio de Janeiro, foi vereador durante vários mandatos, foi deputado estadual, um querido, o médico Paulo Pinheiro, é um cara que entende muito de saúde pública, e eu agradeço muito dele ter me colocado em contato, né, que é para que a gente pudesse estar aqui hoje conversando sobre esses assuntos. Bom, vamos lá. O Paulo Freire dizia uma coisa muito, muito correta. Ele diz assim: a escola sozinha não vai mudar o mundo, né? Ele vai dizer: a escola muda pessoas e pessoas mudam o mundo. Por que ele usa essa frase? Para a gente lembrar que a escola, ou poderíamos falar da universidade, ela não está isolada do resto da sociedade. Ou seja, os problemas da sociedade atravessam a escola e fazem com que, muitas vezes, numa sociedade machista, racista, patriarcal, como a gente tem, a escola muitas vezes seja machista, racista, patriarcal, né? Ou seja, a escola muitas vezes reproduz determinados problemas que estão presentes na sociedade. Mas, ao mesmo tempo, a escola é o lugar de descoberta do mundo, é o lugar, inclusive, da criatividade, da inventividade, da pergunta sobre: será que é para ser assim mesmo? Será que não dá para ser de outra forma? Do entendimento como a sociedade funciona, desde os fenômenos físico-químicos, até a linguagem, né, até a coisa da história, da geografia e da sociologia, né? Ou seja, todos os elementos que a gente está lá, a criança que passa anos, né, muitos anos da sua vida, num espaço de socialização com outras crianças, adolescentes, jovens ou adultos, descobrindo como é que o mundo funciona. E, portanto, embora os problemas do mundo atravessem a escola pode mudar as pessoas e fazer com que elas ajam como sujeitos da própria história, da sua própria história, e assim transformem a sociedade. Por isso, a gente tem uma fé, uma esperança muito grande na educação. Ou seja, a educação ela não é salvadora da humanidade por si só, ou seja, não adianta colocar um monte de conteúdo na cabeça das pessoas que elas vão se tornar boas e melhorar a vida, mas a escola é um lugar que pode articular ideias, valores, sentidos na produção de tempos diferentes, na produção de um futuro diferente, né?
Então, é por isso que eu acredito tanto na educação, por isso que eu acredito tanto nos profissionais da educação. É por isso, inclusive, que eu acredito que a extrema-direita odeia a educação e a cultura, ou seja, aqueles que querem que a sociedade permaneça como ela está, querem evitar que a educação e a cultura cumpram o seu papel de fato, fazer com que as pessoas entendam como o mundo funciona, entendam que ele podia ser diferente. Por isso atacam professores e professoras, né, e educadores que estão em cada periferia, em cada bairro, em cada lugar desse país, com um potencial enorme de despertar de consciências para transformar a realidade e o mundo, e por isso eu estou aqui no Congresso Nacional defendendo esses profissionais de educação para que eles tenham condições de trabalho, que não sejam hiperexplorados, para que não se sintam abandonados, se sintam respeitados e acolhidos pelos mais diferentes governos. Infelizmente, isso não acontece, para que eles tenham condições para exercício do seu trabalho, que é a transmissão do conhecimento, a produção do conhecimento, sem que tenham sido pressionados pelos governos pela aprovação automática, sem que sejam pressionados porque estão num contrato temporário que podem perder a qualquer momento, pressionados pelo assédio moral que sofrem todos os dias, porque eu acredito que o educador respeitado, valorizado, com tempo para fazer aquilo que pode, parar com que as nossas crianças aprendam mais, aprendam melhor, e isso poderá produzir um mundo melhor, porque as pessoas não continuarão achando que é natural a desigualdade, que é natural os problemas que a gente vive na sociedade de hoje. Então, por isso, a educação para nós é tão importante, incluindo a educação ambiental, para que a gente possa mudar os problemas climáticos que a gente falava antes. Perfeito. Teocides? Pensando um pouquinho nessa questão da assédio moral, deputado, eu vejo muita investida por parte das religiões, né, especialmente as de matriz evangélica, né, nas escolas, né. Isso é uma coisa que me preocupa demais, porque, assim, por mais que eu também venho de berço evangélico, e eu penso muito nessa influência absurda que está acontecendo na educação, especialmente, eu falo de São Paulo, propriamente. A escola municipal mesmo está extremamente degradada, e, inclusive, amigos meus professores estão muito chateados em ministrar aulas nessas escolas, por causa dessa força muito grande da religião. Como é que vocês, como representantes federais, vão enfrentar isso aí? Como enfrentar, como incentivar a população a se despertar, a pensar numa possibilidade de enfrentamento a essa resistência tão absurda da extrema-direita via o discurso neofascista evangélico, vamos colocar assim? Eu acho que tem sempre, quando a gente entra nesse debate da questão da religião, a gente tem sempre que lembrar que as religiões são muito diversas, né? E as denominações religiosas têm muitas diferenças, que não há um tipo único de evangélico, ou que o evangélico não é necessariamente de extrema-direita e manipulador ou alguma coisa. Não, está longe disso. A fé é uma dimensão legítima da vida humana, né, mesmo que existam aqueles que não professem nenhuma fé, né? Ou seja, a crença e a não crença são elementos importantes da vida humana de todos nós. O nosso problema, o problema que você aponta que é um problema real, é quando, na verdade, determinadas denominações religiosas ou determinadas formas de expressar a religião são tão dogmáticas e tão autocentradas que não conseguem conviver com o diferente, com o outro. E este é o problema. Quando isso entra na escola, ou a escola que é um lugar da pluralidade, a escola que é um lugar onde estão entrando várias pessoas de religiões diferentes, sem religião, de denominações diferentes, muitas vezes isso gera um conflito. E a escola vai precisar entender como este conflito, administrar esse conflito. E é curioso, sabe, Teocides, que é o seguinte, né? A defesa do Estado laico é a defesa do direito de todas as religiões, né? Um Estado que não é laico é um Estado que vai ameaçar religiosos de alguma forma, porque ele será o Estado de uma determinada denominação, uma determinada corrente religiosa que necessariamente, ao impor a sua versão do mundo, da vida, do que é certo e do que é errado, vai excluir outras versões sobre isso e, portanto, ao excluir e reprimir, ele vai, na verdade, reprimir a própria existência da liberdade religiosa. É exatamente por isso que a escola precisa ser um lugar da laicidade, precisa ser um lugar laico, precisa ser um lugar em que não produz nenhum favorecimento e nenhuma perseguição a nenhuma crença e mesmo a não crença. Esse é um debate muito importante. Sempre foi tenso. Eu comecei a dar aula há 30 anos atrás.
Há 30 anos atrás, quando eu estava numa turma de 6º ano e tinha que explicar o surgimento do homem na Terra, sempre tinha, no planeta Terra, algum aluno que levantava a mão e perguntava, mas e Adão e Eva? E eu tinha que, do lugar do meu, de professor de história, explicar o que era o documento histórico da Bíblia e do Gênesis, o seu localizar historicamente a questão do Gênesis, mas, ao mesmo tempo, dizer isso não invalida a sua crença que o padre da sua comunidade ou o pastor da sua comunidade está te ensinando a respeito do significado religioso da história de Adão e Eva. Agora, é claro que isso gerava tensões. Pais vinham me procurar, como assim? Aí eu tentava explicar de novo. Mas eu não podia nunca abrir mão de explicar o que a ciência diz sobre o surgimento do homem na Terra. E eu dizia isso para os meus alunos, e assim tomava esse cuidado, de que se eu na prova perguntasse, eu não ia perguntar como foi que o homem e a mulher, como foi que os seres humanos surgiram na Terra. Eu ia perguntar como a ciência explica o surgimento dos seres humanos na Terra. Porque o aluno precisa saber que a ciência explica dessa forma. Se mais à frente ele será negacionista ao ponto de achar que a ciência está errada e a religião está certa, essa não é uma questão que ali, naquela sala de aula, eu poderia resolver. A minha expectativa de que ele entendesse que há espaço para explicação da dimensão religiosa, que está no mundo do simbólico, da fé, da esperança, da linguagem que está acontecendo, e aquilo que a ciência aponta, e que essa confusão entre ciência e religião sempre existiu, e é preciso que a gente tente lidar com isso da melhor forma possível. Bom, é claro que de 30 anos para cá as coisas só pioraram. O advento, inclusive, de uma linha política que tenta trabalhar que os professores são inimigos da família, com aquilo que eles denominam chamar ideologia de gênero, por exemplo, criou toda uma dimensão de muita perseguição a educadores. E isso é proposital. Eles não querem que as escolas funcionem corretamente, querem amordaçar professores em todas as salas de aula, querem colocar medo para que isso aconteça. E a gente vai precisar, como é que resolve isso? Resolver com muita pedagogia. Eu hoje digo que uma das funções mais importantes de qualquer governo é dar segurança para seus professores, para que eles ensinem aquilo que eles aprenderam que precisa ser ensinado, aquilo que eles aprenderam na universidade, aquilo que eles tiveram, sabe, que eles constroem, e ao mesmo tempo, com toda a tranquilidade, de que ensinar para os direitos humanos, ensinar para o antirracismo, antissexismo, antimachismo, ensinar para a emancipação humana, não é algo de esquerda ou de direita, é uma determinação da Constituição brasileira, ou seja, né, nesse elemento. E é preciso dar segurança a esses professores e, ao mesmo tempo, ser pedagógico na formação das futuras gerações para que a gente possa eliminar esse fundamentalismo religioso anticientífico que muitas vezes se expressa não na fé legítima do povo, mas no uso eleitoreiro, político e absolutamente enviesado da fé do povo para esses fins políticos eleitoreiros. Foi bom o comentário, deputado, porque, inclusive, eu sou evangélico e, enquanto professor, imagina, né? Eu sou evangélico e professor e tenho que dar aula de geografia e tem isso aí que o Delcides fala e eu, quando começo, eu digo logo, olha, gente, a gente tem 5 tipos de conhecimento, o conhecimento do senso comum, o conhecimento religioso, o conhecimento filosófico, o conhecimento científico e o conhecimento técnico. Aqui, nós estamos na universidade, então a gente vai ficar com conhecimento científico. Qualquer coisa a mais do que isso, a gente conversa com certeza nos bastidores e tal, mas é importante, sabe, colocar, dar cada função para a sua caixa correta, porque você tentar explicar uma coisa com outro conhecimento, isso dá um rebu muito grande, isso dá uma confusão muito grande. Pessoal, vocês estão acompanhando online, hoje a gente recebe aqui o deputado federal Tarcísio da Mota, PSOL do Rio de Janeiro, a quem eu já agradeço mais uma vez, né, reforço o agradecimento pela disponibilidade de estar aqui conosco. Agradeço a vocês que estão participando online, vou passar rapidamente aqui, ó, a Conceição, Givanildo, vamos lá, Ju Bueno, Betis, o Comendador também está por aqui. Quem mais? Beniza, o computador não está me ajudando. O Beniza também está por aqui. Marcos Peterson. Eu vou habilitar, deputado, 2 perguntas aqui. Vamos ficar com essa do Marcos Peterson, porque aproveitar a sua participação aqui, que eu acho inevitável, a gente tem acompanhado o que está ocorrendo no Rio de Janeiro, já há algum tempo, aliás, né, o Rio de Janeiro que não consegue firmar, já faz um tempo, um governador para que fique até o final do mandato. A gente observou recentemente agora toda essa confusão que houve com relação à questão
a saída, né, do governador e não tendo uma pessoa para substituir legalmente, tendo que a decisão ser encaminhada para o STF, que se encontra dividido ali, de certa forma, com alguns, né, membros do STF entendendo que a eleição deve ser indireta e outros compreendendo que a eleição deve ser direta. Tanto que o Flávio Dino pediu vista, justamente alegando a questão de que o TSE ainda não deliberou sobre o tema. E aí eu queria saber como é que o senhor visualiza isso, né? Um estado como o do Rio de Janeiro, tão importante para a questão da nossa geopolítica interna, né? De articulação, de dinâmica do país, e ter esse problema, né? De governabilidade, de ter um gestor que fique até o final do mandato, que não seja envolvido com corrupção. E como é que o senhor está visualizando esse cenário, deputado? Eu tenho feito uma brincadeira nos últimos dias, que eu vou acabar propondo lá no Rio de Janeiro a construção de um monumento ao governador desconhecido, né? Não tem aquele monumento ao soldado desconhecido, que é aquele que morre na guerra. A gente no Rio de Janeiro vai ter que ter um monumento ao governador desconhecido. Ninguém conhece esse atual governador, que ele é, óbvio, é um juiz, presidente do Tribunal de Justiça, não é um problema dele nesse caso, porque o Rio de Janeiro, na verdade, está vivendo um processo de vazio de poder, porque a relação entre crime e política está de forma tão evidente que nós tivemos uma situação de um governador que está sofrendo vários processos, que, né, renunciou para não ser cassado, porque, de fato, ficou comprovado que se elegeu governador com fraude eleitoral, com compra, né, de cabos eleitorais, pagamento de cabos eleitorais com dinheiro público, que não era o dinheiro da campanha, e é por isso ele tem a chapa cassada. Mas o seu vice, que foi cassado junto, havia sido indicado para o Tribunal de Contas do Estado. Olha que absurdo, o cara está num cargo vitalício, virou vice-governador numa chapa que fraudou as eleições e está num cargo vitalício que vai julgar as contas de futuros governadores. Olha que absurdo, né? E aí, portanto, não dava. E aí o presidente da Assembleia Legislativa, que era o próximo na linha sucessória, havia sido preso por vinculação ao crime organizado do tráfico de drogas. Ou seja, um caos completo numa situação que demonstra que o Rio de Janeiro está, de fato, desgovernado há muito tempo, né? Eu acho que a gente devia estar passando por eleições diretas, mesmo entendendo as dificuldades técnicas disso acontecer. Não é possível deixar que a mesma Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, que está de vendas nos olhos para não ver toda essa relação entre crime e política, e ela própria associada, muitas vezes, ao crime organizado, como seu próprio presidente Bacelar, preso dessa forma, não pode escolher o novo governador para o estado do Rio de Janeiro, nem mesmo por alguns meses. E, portanto, era preciso encontrar um caminho em que a população do Rio de Janeiro se manifestasse. Agora, é preciso ir além, né? Nós precisamos retirar o poder político e econômico do crime organizado. Nós tivemos ainda alguns meses atrás o fechamento do julgamento dos assassinos de Marielle Franco. Os mandantes são criminosos que estavam ocupando espaços importantes do aparelho do Estado e assassinaram a Marielle para meter medo naqueles que os enfrentavam. Não é possível continuar dessa forma no Estado do Rio de Janeiro. É preciso que a gente tenha democracia e democracia de verdade. Não dá para continuar compactuando com esse tipo de relação entre crime e política. Mas o que eu sei hoje é que o meu Estado do Rio de Janeiro, mais uma vez, virou a chacota nacional, porque, na verdade, nós não temos um governador que ninguém conhece, ninguém sabe quem vai assumir, vai ter uma eleição direta, não vai ter uma eleição indireta, o que vai ser feito e tal. Lá em outubro, quando as eleições acontecerem, a gente espera que a população não seja nem enganada por falsos messias, né, por pessoas que se colocam como antissistêmicas, sendo fatos do sistema o tempo inteiro, nem por aqueles que se dizem que são diferentes, mas porque usam o chapeuzinho Panamá, mas sempre tiveram associados aos mesmos criminosos que levaram o Rio de Janeiro para esse buraco. Nós, da Federação Pessoal Rede, vamos apresentar o candidato, e como a gente nunca teve pactuação com esses grupos, né, nós aprovamos o nome do pré-candidato William Siri, que é um vereador da cidade do Rio de Janeiro. Eu fui candidato a governador 2 vezes da cidade do Rio de Janeiro, e sempre dizendo, nós nunca compactuamos com esses grupos criminosos, ao contrário, eles mataram uma de nós para tentar fazer com que nós parássemos de fazer o que seguimos fazendo. Essa é a única saída, se a gente tiver uma mudança radical para o Rio de Janeiro, e não apenas uma alternância entre o grupo criminoso que está no Palácio Guanabara. Isso não vai resolver nada, a gente precisa de uma mudança radical. Antes de passar a palavra para o Decides, deputado, só uma informação, a Ju Bueno acaba de repassar aqui, a gente já publicou aqui, ó. Relatório do senador Alessandro Vieira foi rejeitado, acabou de ser noticiado na CNN,
Para quem estava acompanhando, né, estava aí com o risco, né, de ser indicado para uma votação, inclusive chegando até a possibilidade de impeachment dos integrantes do STF, então foi rejeitado. Eu queria saber, o senhor foi já candidato, vai ser de novo? Você pretende ser candidato, deputado? Eu sou, nesse momento, pré-candidato a deputado federal, para reeleição do meu mandato de deputado federal. A gente tem muita coisa para fazer aqui em Brasília, não pode diminuir o tamanho da nossa bancada. E o PSOL, a Federação Pessoal Rede, tem nomes fortes para disputar o governo do Estado. E a gente precisa, né, ter um pé no legislativo e força no executivo. Perfeito. Então, eu ia fazer a pergunta justamente nessa linha, porque nós recebemos aqui também, logo no comecinho do ano, também duas pessoas, o Yuri, eu esqueci o sobrenome deles agora. Yuri Moura. Yuri Moura, Yuri. Que é deputado estadual pelo PSOL, vindo lá de Petrópolis, minha terra natal, inclusive. Isso. Aí, uma coisa que a gente mapeou foi essa questão de que o pessoal está sempre querendo se apresentar, né, se apresentando aí como uma opção, mas ainda está muito restrito, muito regionalizado dentro do contexto espacial do Rio de Janeiro, prioritariamente. Se eu estiver equivocado, você pode me corrigir, fica à vontade, mas a gente fez um levantamento mostrando aí como estava a representação. A minha pergunta é, existe algum plano, deputado, para que o pessoal ele consiga se espraiar mais no território nacional, inclusive porque se a gente parar para observar nos anos, né, esses últimos anos, o Partido dos Trabalhadores se aproximou muito, né, do diálogo com o centro, por exemplo. Então, a gente não tem aquele partido que de fato tem a identidade de esquerda plenamente, embora a gente agradeça que exista um que esteja também ali e que ele possa coligar com os outros, né? Que eu acho que essa é uma função também importante. Salvo engano, o pessoal não aderiu ao fórum, mas vai estar apoiando, né? Na próxima eleição que vai ter agora, uma possível candidatura, uma possível proposta de reeleição, estaria apoiando o presidente Lula. Se não for, pode falar também, tá certo? Fique à vontade. Mas a minha pergunta, para ser bem objetivo, vocês fazem esse mapeamento para tentar espraiar mais, para tentar abranger mais territórios, ou na sua avaliação o pessoal tem que fortalecer mesmo o local em que já está? Como é que o senhor visualiza essa questão? Não, primeiro você tem toda a razão, nós vamos estar desde o primeiro turno na campanha de reeleição do presidente Lula. Não há ninguém no partido que defenda algo diferente disso. Estaremos na campanha de reeleição do presidente Lula. No Rio de Janeiro, é que nós não estaremos o PT tirou a decisão de apoiar o Eduardo Paes como candidato ao governo e nós não apoiaremos o Eduardo Paes, teremos uma candidatura própria, porque não exatamente aí as razões que eu expliquei na resposta anterior. De fato, o pessoal tem alguma concentração na capital do estado do Rio de Janeiro, portanto, na cidade do Rio de Janeiro, e na cidade do Rio de Janeiro, muitas vezes os percentuais que a gente atinge de votação na Zona Sul, na Zona Norte mais vinculada à Tijuca, são percentuais maiores do que em outros lugares, como a Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro. Mas nós temos feito um esforço muito grande de mudar esse cenário. Nosso próprio pré-candidato a governador agora é o William Siri, que é um vereador que vem de Campo Grande, né? Que tem uma base política e social ali, também na Baixada Fluminense, no quilômetro 32, em Nova Iguaçu, portanto é alguém que vem da periferia, né? Nós tivemos candidatos, o próprio Yuri, que veio aqui ao programa, é da cidade de Petrópolis, interior do estado do Rio de Janeiro. O deputado estadual, o professor Josemar, é do município de São Gonçalo, região metropolitana da cidade do Rio de Janeiro. Então é preciso que a gente entenda, primeiro, que o PSOL não é um partido político tradicional. Nós não chegamos num lugar para comprar o vereador com dinheiro do poder público, com emenda parlamentar ou com fundo eleitoral. Então tem um elemento que é nossa tática de espraiamento, de expansão, ela não é o que, por exemplo, fazem os partidos da ordem, os partidos, né, tradicionais, que vão lá e compram os vereadores, compram lideranças, oferecem mundos e fundos a determinadas lideranças para que elas sejam candidatas. Nós queremos que os nossos candidatos venham das lutas sociais, exatamente porque a gente não tem essa prática de comprar lideranças para que elas se tornem
candidatas pelo PSOL, é que a gente pode dizer que não tem nenhuma relação com a podridão da política que muitas vezes aparece. Ou seja, a perspectiva de que nós precisamos fomentar as lutas em cada território, dessas lutas, as lideranças, ao se identificarem com o partido, viram militantes do partido e possam vir a ser candidatos pelo partido, é um caminho, eu sei, mais longo, mais difícil, mas, na nossa opinião, é o caminho para que a gente possa manter nossa autonomia, nossa independência e nossa coerência. É verdade, alguns candidatos, às vezes, podem criar alguns problemas para nós aqui ou acolá, já houve, mas o pessoal é dos partidos que representa a maior coerência política entre aquilo que diz, aquilo que fala e aquilo que vota. Esse elemento é aquilo que diz, aquilo que faz e aquilo que vota, né? Falei, diz e fala como se fossem coisas diferentes. É o cansaço, né? Já estamos aqui perto, chegando às 8 horas da noite, a cabeça já está um pouco cansada. Então, a gente reconhece o problema da concentração de votos, a gente não concorda que o pessoal tenha que continuar assim, a gente precisa avançar, e esse avanço, na nossa opinião, ele só não será o avanço, muitas vezes, de partidos que vão tentar cooptar figuras já tarimbadas, comprar o passe de algum vereador, de alguma liderança, que essa não é a forma como a gente faz política. Queria, inclusive, ver se a gente conseguir combinar, porque eu tenho que descer lá para o plenário por volta de 8 horas, quer dizer, tem que sair daqui 8 horas para chegar lá 8h10, né, no plenário, estou no anexo 4, para poder fazer a votação no TCU. A gente teria ainda mais uns 5 minutinhos aí só da entrevista. Quero pedir desculpa, mas é uma necessidade, não tem muita saída. Perfeito, eu que agradeço. Bom, Delcido, você gostaria de... A gente pode fazer uma última pergunta em bloco, Delcido, se você quiser alguma... Tranquilo, já foi respondido. Aliás, só quero lembrar que o PSOL é muito perseguido, né, pelos partidos de direita, né, deputado? Com relação a essa postura, né? É verdade. Bom, deputado, pode falar. Não, pode falar, depois eu complemento. Fica à vontade. Não, porque aquilo que nós dizíamos antes, que a extrema-direita muitas vezes utiliza a lógica do pânico moral para mobilizar as pessoas. Então, eles recriaram a ideia do fantasma do comunismo como se fosse alguma coisa que pudesse ameaçar as famílias, etc. E muitas vezes perseguem o pessoal a partir de pautas que são pautas de fato mais polêmicas, mas que a gente considera necessárias para a gente, né, superar desafios na sociedade brasileira, como a legalização das drogas ou a legalização do aborto, que são assuntos polêmicos que em outro momento eu posso aprofundar. E aí, por conta disso, eles tentam criar uma demonização. Mas se a gente olhar, são os deputados do PSOL que estão aqui na questão ambiental, estão à frente, na defesa da educação, da saúde, da tarifa zero, do fim da escala 6x1, coisas que são todas fundamentais para as famílias brasileiras. Sejam elas quais forem, nós estamos ao lado dessas famílias. Mas de fato, há uma perseguição com base num pânico moral que tentam chamar uma determinada proposta e dizer que o partido faz apenas isso, que isso vai ser uma questão da destruição da família. Tal. O curioso nessa história toda é que o deputado lá que foi pego nas suas conversas de zap, né, dizendo para a namorada abortar, tal, nos jardins, dizendo que isso, né, era um procedimento seguro, etc., exatamente evidenciando aquilo que nós dizemos sobre um dos assuntos, é um deputado da extrema-direita, né, na contradição desse processo da hipocrisia do que eles nos acusam. Mas nós seguiremos firmes com as propostas que a gente acredita e defende. Mas você ia fazer uma pergunta, Xisto, eu acabei te interrompendo, perdão. Não, claro. Só para a questão desse estigma, realmente, inclusive o próprio Guilherme Boulos, né, sofreu bastante por conta da questão de toda a trajetória dele no movimento social. E olha, eu que trabalhei com o movimento também sócio-territorial, trabalhei com o MST, com o Movimento de Luta por Moradia, o MTST também, e eu sei quanto essa questão, né, de um estigma, quando é colocado, como é difícil ser superado por parte da sociedade. Mas, deputado, na verdade, quero agradecer mais uma vez a sua participação, pedir um apoio no sentido de tentar sensibilizar também outros colegas seus para também participarem desses pequenos locais, porque eu acredito muito, como falei, trabalhei com movimento social, eu acredito que a base ela ajuda bastante, porque a gente vai difundindo, né, de forma como formiguinha mesmo, vai difundindo, e a gente nós precisamos, é uma urgência que a gente tenha um congresso modificado no próximo pleito, que estejam presentes mais deputados do PSOL, do PT, ou seja, deputados progressistas. E é nesse sentido que eu quero já agradecer a sua participação, a sua disponibilidade e pedir, se possível, tiver contato, o senhor
interceda também para que a gente possa dar voz, e principalmente se esses deputados eles tiverem também uma pretensão, com a intenção de se lançar mais uma vez num processo de reeleição, num processo de reindicação, recondução, enfim. Muito obrigado e fique à vontade caso queira complementar com mais alguma coisa, deputado. Não, eu que agradeço, professor Xisto, Delcides, eu agradeço muito. Vai dar mais um abraço aqui para a Ju Bueno e para o Paulo Pinheiro, meus queridos amigos. Agradecer a entrevista absolutamente agradável. Pedir desculpas porque o cansaço já está grande mesmo. Às vezes algumas ideias não estão mais tão claras como estavam de manhã. Eu saí do Rio de Janeiro hoje num voo às 6 horas da manhã. Eu saí de casa às 4h40 e estou na batalha pegada até agora. Tem hora que o cansaço bate um pouquinho. Queria agradecer muito essa possibilidade e me comprometer a conversar com alguns parlamentares que possam, de repente, estar aqui também para esse importante processo de diálogo, de construção de um canal alternativo, de esquerda, progressista, de bom debate para a nossa sociedade, que é o que importa para todos nós. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado, deputado. Até a próxima. Bom, pessoal, enquanto isso, a gente continua aqui, certo? Vamos continuar aqui, porque tem, acho que, duas informações importantes. Travou, será que travou a câmera do deputado? Deixa eu tirar. Acho que travou, né? Vamos tirar. Travou. Pode tirar. Então, quero, mais uma vez, sim, gente, agradecer agora sim a vocês que participaram aqui ativamente online, tá certo? Vamos destacando aqui agora Ivone. Ivone, minha amiga, seja bem-vinda sempre, muito obrigado pela sua participação. A Camila, seja bem-vinda. Vou botar do começo aqui, é melhor. Givanildo também está por aqui, Cortes também está por aqui. Vamos ver quem mais participou. A Lúcia Helena, minha amiga, muito obrigado pela sua participação. A Edneuza Mello também presente aqui, muito obrigada. A Camila Seidel também, muito obrigado, Camila. Givanildo, ok, mais uma vez, muito obrigada. Larissa também, muito obrigado, Larissa, pela sua participação. A Lúcia Helena também. A Maria Gouveia, muito obrigado, Maria Gouveia, pela sua participação, pela sua presença. Quem mais? Camila também, etc. Acho que Camila já citei. Givanildo também. Marcos Peterson, obrigado, Marcos, pela sua participação. Betes, muito obrigado, Betes, pela sua participação, pela sua presença sempre aqui conosco. A Mary Florencio, valeu, obrigado pela sua participação também aqui, pela sua presença, muito obrigado mesmo. A Washington, valeu, Washington, pela sua participação, muito obrigado mais uma vez. Quem mais aqui? Acho que já destaquei todos, deixa eu só dar uma olhadinha. A Aldair, seja bem-vindo, muito obrigado pela sua participação também. A Benisa, também presente aqui. Acho que agora sim, acho que foram todos. Se não, ao comendador, muito obrigado também pela sua participação. Quem eu deixei aqui de destacar, gente, sintam-se acolhidos, tá bom? Meu amigo Delcides, vamos ficar mais uns 10 minutinhos para debater dois assuntos, se você me permite. Bom, primeiro eu não posso deixar de registrar aqui o agradecimento, né, ao pai da Ju Bueno, o Paulo Pinheiro, que intermediou, a própria Ju Bueno também, que inclusive hoje, aqui conosco no apoio dos bastidores, né, ajudando também na live. Delcides, você acompanhou a entrevista com o presidente Lula, Sim. Que a gente estava conversando a respeito. O que é que eu gosto de saber de você, o que foi que mais destacou, assim, qual foi o tema que teve o maior destaque para você nessa entrevista que Lula concedeu ao DCM, ao Fórum, ao 247. Entrevista, por sinal, gente, amanhã ou depois a gente vai fazer um react da entrevista, tá? Mas, Delcides... Perfeito. Bom, com relação à entrevista de hoje, uma coisa que me impactou muito foi as batidas na mesa e também a ênfase do presidente com relação aos endividados. E o quanto as bets têm sido extremamente, assim, maléficas para a sociedade brasileira, especialmente no sentido da economia. E isso tem combatido e tem ido muito assim, sido muito enfático, né? Agora, é uma pena que nós temos um Congresso que não nos ajuda, né? O nosso Congresso, infelizmente, boa parte dele é financiado por essas bets, né? Então, é uma coisa que nós, eleitores, temos que ficar muito atentos para 2026 em colocarmos gente do campo democrático progressista, para não colocar esse tipo de gente para nos representar.
porque se colocarmos esse tipo de gente para nos representar, vai dificultar cada vez mais a governabilidade de uma pessoa tão progressista como o nosso presidente. Acho que hoje ficou isso para mim muito, muito claro. Ele fez questão de enfatizar, fez questão de falar por mais tempo com relação ao problema das dívidas das pessoas, né? E foi uma pergunta insistente dos três, tanto da Tucci, quanto do Rovai, quanto do Kiko. Acho que me trouxe muito isso para mim hoje. Perfeito. Eu vou fazer só dois comentários. Eu gostei também, inclusive eu achei bem melhor do que a entrevista que foi feita pelo ICL, porque permitiu abordar temas que estão mais próximos do cotidiano, né, das pessoas. Só tem duas observações a fazer, e depois a gente vai comentar em outros momentos, mas o Lula ele precisa ter muito cuidado, às vezes, com alguns exemplos. Quem sou eu para dizer para o Lula ter cuidado, mas a gente sabe como é que estão se utilizando hoje, né, dos recortes, tá certo? Porque tem um determinado momento que faz uma certa brincadeira com o cearense. Na verdade, ele estava querendo elogiar ali, falando que é um povo muito inteligente, porque, inclusive, boa parte é aprovado, né, no ITA e tal, e acabou meio que na brincadeira falando umas palavras que pode ser que essas palavras sejam utilizadas como recorte, então é importante a gente já estar vacinando para dizer que, se utilizarem como recorte, vai estar fugindo do contexto. O contexto é justamente um contexto em que ele enaltecia, e a justificativa, né, no caso, ele enaltecia o povo cearense, enaltecendo aí justamente o desempenho que eles têm com relação à questão do ensino, e principalmente num processo de seleção tão rígido, né, tão difícil como para participação técnica. Então, essa observação, porque se faz muito recorte, sabe, Delcides? Eu me lembro que em uma das falas anteriores, em uma das falas de Lula, quando ele mencionava a questão de que o pobre, recortaram, o Flávio recortou dizendo o pobre tem que ficar sem estudar, não sei o que, tirou do contexto. Ele estava dizendo justamente que a elite tradicionalmente dizia aquilo, e aí fez um recorte, muda. Ah, mas depois faz uma retratação. Gente, mas não são as mesmas pessoas. O rio, a água não passa pelo mesmo lugar, pelo mesmo ponto de um rio duas vezes, ela não vai, isso é outra água. Então, quando você teve, por exemplo, o PowerPoint da Globo, a Globo pediu desculpas depois, mas quem assistiu aquele PowerPoint, os recortes que foram feitos, as divulgações nas redes sociais, ali já provocou um estrago muito grande, por isso que pode ser que isso já ainda tem alguns efeitos agora nas pesquisas que estão ocorrendo. Então, esse é o primeiro aspecto. Mas eu queria destacar um outro aspecto, que aí sim, parabenizando, né, eu acho que foi produto aí da condução que foi feita pelo Atuti, pelo Kiko e pelo Rovai, com relação a justamente essa questão do papel da comunicação. Pareceu, na minha avaliação, o Lula mais amadurecido nesse sentido, tá certo? É um presidente que ele não se envolve diretamente com a mídia social, mas que ele está ciente de que hoje a política está sendo feita nas redes. Foi comprovado, ele mostrou isso. Isso abre esperança e expectativa para que a gente tenha uma mudança na lógica da comunicação, do setor de comunicação, de um modo geral, da presidência da República, tema que nós, inclusive, falamos a respeito aqui hoje, tá certo? Quer comentar alguma coisa? Decide ficar à vontade. Bom, com relação ao caso do Ita, né? Acho que pegou muito aquela coisa da. Ele foi até simplório, mas é complicado. Realmente, nós temos uma coisa na comunicação. Aliás, o próprio Guattari fala muito sobre isso, né? Fala sobre a chamada narratividade operacional. Porque, às vezes, o corte, por exemplo, o corte ele é muito positivo. Mas, ao mesmo tempo, o corte, ele pode servir como uma narratividade operacional, gente. Ou seja, você operacionaliza a comunicação. Você pega uma coisa, por exemplo, ó, esse gestual meu aqui, ó, isso aqui pode ser um corte, pode ser pro bem e pro mal, entendeu? Isso tem um nome, como diz o Guattari, é narratividade operacional. Então, o que aconteceu hoje, com essa descrição que ele falou que o cearense tem cabeça grande, então por isso que o Ita foi lá para o estado do Ceará, para Fortaleza. Putz, isso pode pegar muito mal, gente.
Então, algumas coisas tem que ficar muito atento com relação a isso. Precisa ter Como diz cuidado, aquele, que até desfazer demora muito, né? demora, Porque como demora. as redes, elas, você pega, por exemplo, um Nicolas que tem aí milhões de seguidores, aí o estrago fica feito rapidinho. Bom, Verdade. pessoal, quero mais uma vez agradecer ao Delcides pela participação. Muito obrigado, Delcides, mais uma vez. E agradecer a todos e todas que participaram aqui online, tá certo, gente? A gente retorna com as lives de amanhã, é, na Terra e seus Sinais e também no Ágora da Geopolítica. Lembrando que amanhã, quarta-feira, tem um aula à noite, voltaram às aulas. Então, gente, vocês vão ter que dormir um pouquinho mais tarde, tá legal? Ei, Delcides, muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Agradeço também aqui a Ju Bueno, né, que esteve aqui presente conosco. Valeu, Ju, obrigado também. E, enfim, tá certo? Lembrando que na quinta-feira nós temos uma entrevista com José Reinaldo, ele é do 247, ele é um editor internacional do 247. A gente vai abordar questões importantes, então divulga, tá? Chama o povo para cá para Isso. participar. E na sexta-feira, agendado uma entrevista com uma das advogadas do grupo Prerrogativas, né, que é um grupo que se difundiu bastante, ganhou projeção ali durante o período da Lava Jato, da Vaza Jato, e coordenado principalmente, né, pelo advogado Marco Aurélio Carvalho. Então, Uhum. hoje está como advogado, inclusive, do filho do presidente Lula. Tá certo? Então, quinta-feira e sexta-feira, imperdível, participe, convide as pessoas para cá. E você já sabe que você pode se tornar membro do canal para colaborar conosco, ser parceiro nosso, e também você pode, hoje, quando tiver entrevista assim, gente, eu libero o chat para todo mundo, tá certo? Mas nas lives convencionais, são lives agora que estão sendo exclusivas para os membros do canal. Então, o que falta para você ser membro do canal é só você aderir. Então, participe, se torne membro do canal. Delcides, meu amigo, boa noite e até a próxima. Boa noite. Até, gente.